Olá, boa noite a todos, a todas. Meu nome é Letícia, sou uma das consultoras da Daqui para Fora. Estarei com vocês hoje nesse nosso webinar sobre dúvidas frequentes. Ah, Quando se trata de estudos no exterior, existem algumas dúvidas que são bem recorrentes, né, entre os alunos e famílias. Então, aqui nós ah, pontuamos, né, todas elas e abordaremos cada uma delas também. Bem, primeiramente, antes de a gente começar, queria trazer para vocês a agenda dos nossos próximos eventos, né, para vocês se inscreverem. No dia 28, falaremos sobre intercâmbio no ensino médio, né, como é que isso pode impactar as admissões em universidades internacionais, mitos e verdades sobre isso. No dia 3 de junho, vamos falar sobre a realidade, né, de se candidatar sem uma assessoria, o que é fundamental, né, na avaliação de retorno de investimento, dúvidas, tempo, sucessos, né, ou não desse projeto quando o aluno faz a jornada sozinha. E no dia 5 de junho falaremos também sobre escolhas acadêmicas e orientação vocacional, né? Como que nada aqui para fora nós conseguimos trazer essa pauta na preparação dos estudantes para o processo seletivo no exterior. Então, aqui os eventos já estão programados, se inscrevam, e a nossa pauta principal de hoje é falarmos sobre as dúvidas frequentes no exterior. Então, a gente vai fazer uma rápida introdução da Daqui para Fora, vamos falar de por onde começar, né? Quais são os primeiros passos, né, quando se considera essa jornada, como se preparar, como falar de bolsas de estudos, atividades extracurriculares e pontos de atenção. No final, eu tento responder ao máximo aqui as perguntas e dúvidas de vocês também. Bem, fazendo primeiro uma rápida introdução daqui para fora, para vocês, para quem ainda não nos conhece, está acompanhando aqui pela primeira vez, né, ou está, né, vendo pela primeira vez o nosso evento. A Daqui para Fora é uma consultoria educacional especializada em graduação no exterior. Nós somos os pioneiros do Brasil nesse assunto. Já foram mais de 4.000 alunos assessorados por nós, mais de 880 milhões de reais em bolsas, mais de 40.000 applications enviadas e diversas aprovações em faculdades europeias, né, que é um lugar em que muitos alunos estão buscando, famílias também, então cada vez mais para fora também tem se especializado em faculdades europeias. Temos uma equipe hoje com mais de 60 profissionais, ou seja, uma rede grande de conhecimento, de segurança para esse projeto, e mais de 40 profissionais formados no exterior também, ou seja, passaram também pela experiência de fazer uma faculdade fora. Quando falamos de faculdades e aprovações, aqui algumas faculdades, né, que vocês podem ver que já tivemos alunos aprovados, são literalmente centenas de faculdades. O grande objetivo daqui para fora é que cada aluno consiga entrar na melhor faculdade possível no exterior e que também essas faculdades sejam viáveis financeiramente para a família. Então, aqui vocês podem ver algumas das principais aprovações e quando a gente traz os últimos anos, né, os últimos ciclos de resultados, aqui algumas faculdades top 15, top 30 dos Estados Unidos, que os nossos alunos foram aprovados. Estados Unidos ainda é o lugar de maior procura, né, maior busca dos alunos, então onde nós temos a maior quantidade de resultados por lá. E quando a gente fala de resultados no Canadá e na Europa, aqui também algumas das principais aprovações. Ou seja, daqui para fora não tem convênio com nenhuma faculdade em particular ou em específico. O trabalho é sempre direcionado para cada aluno, um trabalho individual, onde cada aluno conta com uma equipe própria daqui para fora, que vai guiar esse estudante ao longo de toda a jornada para que lá no futuro esse aluno tenha algumas aprovações no exterior. Também aqui a gente traz a nossa agenda, né, para que vocês possam marcar conversas conosco e também a nossa análise de perfil, que é uma forma muito rápida, simples de vocês terem um diagnóstico inicial daqui para fora, totalmente gratuito, com poucas informações. A gente consegue traçar, né, o perfil do estudante, colocando ali os pontos fortes ou o que precisa ser desenvolvido. Então, a melhor forma de primeiro contato conosco para que a gente possa conhecer um pouco do perfil do estudante interessado nesse assunto e aí, quem sabe, eventualmente, marca-se uma primeira conversa. O link está aqui no chat para vocês acessarem, o QR Code também vai estar disponível no final da apresentação. Então, vamos para o que interessa, né, nas primeiras pautas aqui. Primeiro, a grande dúvida quando se fala em fazer faculdade no exterior é por onde começar. Muitos alunos não sabem nem
como é que é o primeiro passo disso tudo? E muitas vezes ainda estão em várias outras dúvidas referente à própria faculdade. Se vai ser, qual país, qual curso que vai fazer, se tem alguma faculdade já dentro do seu perfil, qual carreira vai seguir. E aí a gente vai, no primeiro ponto aqui, importante a gente frisar que, primeiramente, a primeira dúvida, né, de por onde começar é, primeiro, construir e se dedicar para uma jornada como essa. Antigamente, né, quando a gente pensava, né, numa linha cronológica de um aluno visando uma faculdade, era tudo muito simples, né? O aluno ia para o ensino médio, fazia o vestibular, entrava na faculdade, começava o seu primeiro estágio, muitas vezes já casava depois da faculdade, começava a trabalhar, seguia no mesmo emprego, às vezes muitos e muitos anos. Só que hoje a geração ela está se tornando uma outra coisa, uma outra forma. Muitos alunos, né, estão olhando outros projetos entre ensino médio e faculdade. Alguns começam a faculdade e fazem estágios ao mesmo tempo. Às vezes trancam, fazem um ano ou um semestre fora, vão trabalhar em algum projeto, algum trabalho voluntário, vão se especializar em outra área completamente diferente. Ou seja, a jornada de vida já é muito diferente. E isso impacta também nas possibilidades futuras dos alunos. Então, quando pensa-se em fazer faculdade fora, né, nesse projeto como um todo, o primeiro ponto que os alunos precisam ter em mente é sempre deixar as portas abertas para o seu futuro. Ou seja, já definir e já ter uma certeza absoluta se você vai fazer faculdade fora ou não, não precisa ser um ponto já definido no início do projeto. Hoje, 70% dos alunos que começam o trabalho com daqui para fora ainda não se decidiram se vão fazer faculdade no Brasil ou no exterior. Ou seja, começa uma jornada como essa para que lá na frente tenham ambas as opções, tanto o Brasil quanto no exterior. Ou seja, esses alunos muitas vezes vão entrar, né, em 3, 4 faculdades aqui no Brasil, e o foco principal, né, pode ser também algumas 8, 6, 12, até 16 faculdades no exterior. Então, esse aluno pode ter 2 pontos, né, 2 projetos passando e seguindo em paralelo, para que no futuro esse aluno tenha ampliado o seu leque de opções e de resultados para aí sim escolher. Ou seja, entrar numa jornada de preparação e candidatura posterior não precisa estar necessariamente atrelado à decisão de fazer faculdade fora, mas sim se você quer também ter resultados e aprovações no exterior para poder escolher e comparar com os resultados que você tenha aqui no Brasil. Ou seja, quando a gente fala, né, de abrir portas, é literalmente você ter ambos resultados aqui no Brasil. Vamos supor, né, um estudante do São Paulo foi aprovado em ISP, FGV, Unicamp, USP, FAAP, e também tem algumas outras aprovações no exterior para poder comparar. Bocconi, IE, Duke, Amsterdã, UCL em Londres. Então, aí, quando esse estudante tem ambos os cenários, esse estudante aí, de fato, escolhe e define o que quer para o seu futuro. Se é ficar no Brasil ou fazer uma faculdade no exterior. Até porque essa jornada ela é bem possível de ser feita em paralelo. Todo o processo de candidatura com os alunos, né, de preparação, quanto mais um aluno se dedica para um processo seletivo no exterior, também a gente vê o quanto isso impacta na preparação aqui para o Brasil. Quando esse estudante chega no final do 12º ano, né, no final do seu 3º ano do ensino médio, esse estudante faz os vestibulares do Brasil, né, que geralmente as datas aqui acontecem entre outubro e novembro, e é nesse período também, entre novembro e já em dezembro do 3º ano, 12º, que é quando esse estudante para o exterior envia as applications. A grande maioria das faculdades no exterior vão ter os prazos de entrega nesses meses entre novembro e dezembro. Sendo que os resultados do Brasil saem logo em seguida. Então, se esse estudante fez os vestibulares entre outubro e novembro no Brasil, ele já sabe em janeiro do ano seguinte quais faculdades foi aprovado. E muitas vezes essas faculdades começam já as aulas logo em fevereiro, março no máximo. Então, se esse estudante teve uma aprovação no Brasil, a grande maioria dos nossos alunos vão começar, inclusive, no primeiro semestre aqui do Brasil,
E durante esse primeiro semestre, nos meses de março, abril daquele ano pós-término do ensino médio, é quando esses alunos começam a receber os resultados do exterior. E aí sim vão poder avaliar, inclusive comparar com os resultados e a aprovação, ou até mesmo a faculdade que esse aluno estiver cursando nesse primeiro semestre, com as oportunidades e resultados que teve lá fora, teve no exterior, e aí toma-se a decisão. A decisão de ficar no Brasil ou não é no mês de maio. Maio é o grande mês de confirmações de matrículas em faculdades no exterior. E é nesse mês que esse aluno, de fato, vai escolher se fica ou vai. A partir de maio, se esse aluno decidiu ir para fora, esse aluno muitas vezes vai trancar a matrícula da faculdade aqui no Brasil no primeiro semestre e vai organizar todos os trâmites conosco do que a gente chama de pré-embarque. Maio, junho, julho, né? Organizar toda a parte de moradia, do visto, plano de alimentação, né? O seguro de saúde. Então, tudo é feito e organizado para que esse aluno embarque para a faculdade no exterior em agosto do ano seguinte, do ano do pós-término do ensino médio. E aí esse aluno tem uma matrícula, uma vaga trancada aqui no Brasil como porto seguro, caso, né, esse aluno tenha decidido fazer ambos os caminhos. E aí como se preparar, né, nessa jornada toda, e vocês vão ver como que se preparando para o exterior, como a gente estava falando, contribui muito para essa jornada de preparação para o Brasil também. O primeiro grande ponto é o histórico escolar, as notas da escola. Se o estudante se dedica bem em uma escola aqui no Brasil, e principalmente alunos de escolas brasileiras que possivelmente vão fazer também faculdade, vai aos vestibulares aqui no Brasil, quanto melhor esse aluno é na sua escola, melhor para esse projeto do seletivo para o exterior, e automaticamente esse aluno também vai estar muito bem preparado para os vestibulares do Brasil. Né? Uma coisa está bem ligada à outra. Além disso, as provas de proficiência, todas as faculdades de todos os países vão pedir. Então, o aluno internacional precisa comprovar que sabe falar inglês. E aqui também ajuda para os vestibulares do Brasil. Né? Quando o aluno tem um bom inglês, consequentemente, vai conseguir ter uma boa nota na parte de inglês das provas brasileiras. O Enem também é uma exigência nos processos do Canadá, Portugal e algumas faculdades da Europa. Então, de novo, vocês veem que o processo vai muito em paralelo, uma coisa à outra. E o SAT. O SAT é uma prova de inglês e matemática. Ela é exigida principalmente pelas faculdades americanas e algumas faculdades europeias. O SAT é uma prova que, inclusive, pode ser feita com antecedência. Academicamente, um aluno que começa com antecedência conosco, lá no segundo ano do ensino médio, já pode se preparar e realizar a prova do SAT para que não tenha que fazer a prova do SAT no terceiro ano. Então, o projeto feito com antecedência e com calma proporciona uma possibilidade de fazer provas antes do terceiro ano. E o último item são as provas específicas, dependendo do país ou da universidade. Isso aqui é a Europa. Algumas faculdades também podem pedir provas específicas. Tá? Então, tem algumas faculdades que pedem, outras não. Então, é caso a caso. Tá? Já aproveitando aqui até a dúvida, né, em relação às faculdades europeias, né, principalmente nas faculdades da Holanda, e da Itália e da Espanha, o Enem pode ser uma exigência, sim, e o Enem para Portugal pode ser um caminho de entrada. Já o ACT não, para a Europa, o SAT, ela é uma prova que não é uma exigência, mas ela substitui algumas provas específicas das faculdades. Agora, em termos de provas específicas, eu diria que quase todas elas vão ter alguma prova a mais, seja uma prova de lógica, ou uma prova de matemática, se você vai se candidatar para um curso de engenharia, por exemplo, mas realmente é caso a caso. Né? Esse é um trabalho no levantamento de requerimentos acadêmicos, que a Daqui para Fora faz muito com os alunos entender quais são as provas de cada faculdade que foi selecionada para cada aluno. Além disso, né, além da parte acadêmica, as cartas de recomendação vão ser exigidas, então, a relação com os professores, as atividades extracurriculares, também muitas faculdades vão exigir, vão perguntar, né, o que esse aluno fez, que é, inclusive, uma dúvida bem frequente, né, que os alunos trazem, a gente vai falar um pouco mais sobre isso.
As redações, que também são as redações de apresentação, são feitas em casa, com vários meses de antecedência. Então, as redações elas são elaboradas ao longo da candidatura conosco. Entrevistas, que são via online com representantes da faculdade, e portfólio para a turma artística, que também, para quem vai se candidatar aqui no Brasil, quem vai se candidatar para um curso artístico, ter um portfólio artístico também vai ser importante. Então, primeiramente, quando a gente pensa em começar, né, um processo seletivo, quanto mais consciente o estudante tem desses requerimentos e constrói a sua jornada acadêmica e pessoal ao longo do ensino médio, com todos esses pontos em atenção e se desenvolvendo, melhor esse estudante vai se tornar para uma candidatura posterior, e vocês veem que automaticamente também vai estar muito bem preparado para os vestibulares aqui do Brasil. Quando a gente fala de desenvolvimento, né, desses alunos, já fase nossa de preparação, ela acontece ao longo do nono, décimo e 11º ano. Nono, primeiro e segundo ano do ensino médio. Através do programa de preparação, nós desenvolvemos esses alunos em todos esses requisitos que a gente fala do processo seletivo. É uma fase muito importante de construção de currículo com os alunos. Então, fazer um bom plano de provas, fazer um trabalho de autoconhecimento, acompanhar academicamente esse estudante, sempre dando suporte, orientação, organização de agenda, dicas e técnicas de estudo, desenvolver atividades extracurriculares e projetos, fala sobre carreira, orientação vocacional, ter certeza que esse aluno está escolhendo o curso que realmente tem a ver com o seu perfil. Então, é um projeto, né, um programa de preparação que se dá nessa construção de currículo com os alunos. Os alunos têm, nessa fase, né, do nono, 11º ano, um mentor individualmente que acompanha esse estudante nessa construção de currículo em todos os requerimentos do processo seletivo. Aqui alguns mentores, nós temos hoje uma equipe com mais de 30 mentores, são todos brasileiros que passaram pelo processo seletivo, têm a vivência de estudar no exterior, são jovens também. A gente acredita nesse espelhamento entre aluno e mentores. Então, quando o aluno começa o trabalho, esse estudante, com antecedência, vai ter um mentor de preparação acompanhando e desenvolvendo esse estudante. Uma outra dúvida frequente é, claro, que é a parte financeira, né? Muitas famílias, estudantes, muitas vezes não têm uma noção real do quanto custa fazer faculdade fora. Ou, muitas vezes, só sabem o custo da própria faculdade. Esquecem de fazer o custo de custo de vida, né? Custo básico de vida, como moradia, alimentação, manutenção desse estudante no exterior. Então, quando a gente começa um trabalho com o aluno, uma das partes bem fundamentais de alinhamento com cada aluno e família é entender qual é o orçamento previsto por cada família e, a partir daí, desenhar o melhor projeto para aquele estudante dentro do teto que aquela família estipulou também. Então, eu diria que esse é um grande diferencial, um grande valor de trabalho que a Daqui para Fora traz para justamente encaixar esses dois mundos, o mundo acadêmico e o mundo financeiro, para cada perfil de aluno e assim chegarmos as melhores opções de faculdades para cada um. Então, vamos lá. Quanto custa fazer uma faculdade fora? Estados Unidos e Canadá são valores bem parecidos, né, de 30 a 85 mil dólares por ano, sendo que um é dólar americano, outro é dólar canadense. Reino Unido de 25 a 50 mil libras ao ano e Europa de 15 a 45 mil euros ao ano. Nesse valor anual, nós já estamos incluindo o custo básico de vida. Então, aqui é com faculdade, moradia e alimentação. Então, a gente sempre faz essa conta em conjunto, porque é uma conta que a família precisa também ter em mente do quanto o seu filho ou a sua filha precisa, né, de investimento durante o período de faculdade fora. Agora, na Europa também vão existir algumas faculdades que vão ter um ótimo custo-benefício. A parte dos estudos somente, faculdades na casa de 9 mil, 4 mil, 5 mil, às vezes até 2 mil, 3 mil, 1.800 euros ao ano. Aqui alguns exemplos de faculdades europeias que têm esse ótimo custo-benefício. Na primeira coluna aqui, os valores de faculdades para quem não tem a dupla cidadania europeia e para quem tem a dupla cidadania, a segunda coluna. Por exemplo, a Universidade de Bolonha, na Itália, que é uma excelente universidade, ela custa 2 mil euros ao ano. A Nova de Lisboa,
Outro exemplo que custa 6 mil euros ao ano, isso aqui é só os estudos, tá? Só a parte da faculdade. 6 mil euros ao ano a Nova de Lisboa, e para quem tem a dupla cidadania, esse valor cai para 700 euros ao ano. Universidades da Espanha, que vão ter um ótimo custo-benefício, você tendo ou não a dupla cidadania, por exemplo, Universidade de Sevilha e de Málaga, 800 euros ao ano. Né? Então, é um aspecto que realmente muitas famílias têm dúvidas, e esse é um ponto que a gente sempre conversa muito com cada família, inclusive durante todo o processo de escolha, de definições de faculdades. É uma pauta que é sempre abordada, sempre refinada individualmente com cada aluno e cada família. Né? Além disso, né, uma dúvida que está atrelada a isso são as bolsas de estudos, né? Como é que elas funcionam, o que que elas exigem, tá? Basicamente, existem 4 meios, né, formas de se conseguir bolsas no exterior. A primeira e a principal, bolsa por mérito acadêmico, notas e provas. O aluno tem uma boa média na escola, notas altas e vai bem nas provas, principalmente no SAT ou nas provas específicas da faculdade, esse aluno é um ótimo candidata para bolsas por mérito acadêmico. A segunda forma são as bolsas por necessidade financeira, principalmente aqui são as faculdades mais seletivas dos Estados Unidos, que só oferecem bolsas de acordo com a oferta, com a necessidade ou comprovação financeira da família. Então, essas faculdades ultra seletivas, elas só oferecem bolsa a partir de uma análise dos documentos financeiros de cada família. Renda, patrimônio, então, é uma bateria de documentos que é enviado dentro da aplicação de bolsa por necessidade. A terceira forma é a bolsa por mérito artístico, para aqueles alunos que têm um ótimo portfólio artístico e também vão se candidatar em algum curso artístico. Então, por exemplo, já trabalhei com alguns alunos, né, que já faziam teatro, TV, cinema, comerciais, né, já eram atores e atrizes há muitos anos, e quando chegaram no ensino médio para entrar na faculdade, queriam fazer faculdade, né, ou de teatro ou de cinema, uma coisa estava atrelada à outra, e pelo currículo desse estudante, né, que foi construído até de uma forma quase que ser profissional ao longo da vida, com esse portfólio diferenciado, esses estudantes conseguem uma bolsa artística por aquele mérito artístico. Tá? E a última forma são as bolsas esportivas, que são específicas das faculdades americanas, onde existe uma liga universitária oficial. Aqui é para atletas de alto rendimento, com resultados oficiais em clubes e federações. Então, é um processo realmente para atleta. Tá? Ainda que alguns pontos, né, importantes em relação às bolsas, né? Algumas faculdades elas não oferecem bolsa por mérito, só por necessidade. Então, principalmente algumas das principais faculdades, como Princeton, Harvard, Yale, Columbia, Stanford, Chicago, Penn, Northwestern, isso aqui são só alguns exemplos. E algumas faculdades, são poucas faculdades, que oferecem ambas as bolsas, necessidade e mérito. NYU, por exemplo, Emory, Rochester e Vanderbilt. Né? Então, são algumas faculdades que oferecem ambas, mas a grande maioria ou oferece um tipo ou o outro. Obviamente, uma das nossas expertises, né, daqui para fora, é justamente entender com cada perfil de estudante aonde você, como candidato ou candidata, se qualifica para conseguir algum tipo de bolsa. E aí, quais são as faculdades que se adequam ao seu perfil para que você consiga se qualificar para aquilo. Né? Além disso, né, as bolsas, né, da Europa, aí é diferente dos Estados Unidos e Canadá, que muitas vezes é mérito, cada faculdade da Europa funciona de uma forma. A grande maioria aqui vai ter o seu próprio processo seletivo, né, em que você realmente tem que aplicar para uma bolsa específica da faculdade, e aqui todas por mérito acadêmico, tá? Ou mérito artístico, se o estudante vai para uma área artística, por exemplo, o Instituto Francês de Moda, quando o aluno tem um baita portfólio artístico naquilo. Ou seja, na fase da candidatura, né, com os nossos alunos, que é uma fase que a gente entra, né, com os alunos nessas definições de faculdades, um dos pontos principais que a gente usa para averiguar e a calcular, inclusive, as chances que o aluno tem de admissão para cada faculdade, com ou sem bolsa, é olhando a nossa base de dados.
A Daqui para Fora tem uma base de dados muito, muito rica, de milhares de alunos, milhares de faculdades, alunos reais nossos, ao longo desses mais de 20 anos, que ali nós temos um compilado de muitas informações desses alunos. E com isso a gente consegue cruzar informações e dados para poder entender com aquele perfil do estudante que está no processo conosco de candidatura e comparando com outros brasileiros que se candidataram para o exterior com a Daqui para Fora, e é literalmente centenas de alunos por ano, nós conseguimos cruzar esses dados e informações para poder entender as chances de admissão que cada aluno vai ter para cada faculdade. Ou seja, a base de dados é um lugar, é um instrumento muito rico para nós entendermos e calcularmos essas chances, não só de admissão, mas também olharmos retroativamente as possibilidades de bolsas que os alunos conseguiram no passado. Ou seja, como é que nós usamos, né, nessa nossa base, quando a faculdade não tem bolsa e está fora do orçamento que a família estipulou, essas faculdades ficam de fora, né? Nós não recomendamos um aluno se candidatar para uma faculdade que estiver fora do orçamento da família, porque senão, se esse aluno é aprovado, né, nessa universidade no futuro e for uma faculdade financeiramente viável para a família, é um projeto que não, não é viável, né? Não é possível, né, o aluno embarcar. Então, primeiro é sempre a partir do teto da família. Está dentro do teto, não tem bolsa, se a faculdade não estiver no teto e não tiver bolsa, essas faculdades são descartadas. Agora, se a faculdade tiver bolsa, não tiver bolsa e mesmo assim estiver fora do orçamento da família, nós sempre avaliamos primeiro qual é o tamanho da bolsa para saber se vai chegar no teto da família. E o segundo ponto é quais são os requisitos da bolsa para saber se aquele candidato vai ser um possível candidato para aquela bolsa, se aquele estudante cumpre os requerimentos daquela bolsa. Então, é sempre essa análise, né, esse mapeamento de faculdades a partir da necessidade de bolsa ou não de cada aluno. Então, essa parte toda financeira é um aspecto muito importante que nós traçamos na parte de definições, estratégias de faculdades na candidatura. Uma outra dúvida que é muito, muito frequente, inclusive a gente faz com uma certa recorrência aqui durante o ano, um webinar específico sobre atividades extracurriculares. Muitos alunos perguntam, né, o que é, né, o que eu tenho que fazer, como é que eu construo uma candidatura, uma atividade forte ou relevante. Primeiramente, né, quando a gente fala de atividade extracurricular para esse projeto no exterior, é literalmente tudo que o aluno faz fora da grade curricular acadêmica obrigatória. Então, tudo que o aluno se envolve fora da sala de aula vai ser considerado uma atividade extracurricular. Aqui alguns exemplos, né? As Olimpíadas, se o aluno faz algum estágio, se envolve algum curso de artes, de esportes, trabalho voluntário, se fez algum programa de férias ou intercâmbio, projetos e pesquisas, simulações da ONU. Tem alunos nossos também que, por exemplo, são engajados na sua comunidade religiosa, grêmio estudantil. Então, tem N possibilidades do aluno se envolver. O ponto aqui em relação à atividade extracurricular, né, e a dica já que a gente deixa para os nossos alunos é: se você ainda não faz nada, comece por algum lugar, nem que for alguma coisa pequena. Busque, né, alguma coisa que tenha a ver com o seu perfil, use o seu networking, fale com seu pai, sua mãe, seu responsável, os professores da sua escola. Você pode realmente ficar bem surpreso o quanto que a escola pode te ajudar também nisso. Tenho certeza que muitas escolas oferecem muitos projetos que né, você pode se envolver, se engajar. Então, comece, faça qualquer coisa que você tenha um mínimo de interesse, nem que for uma coisa pequena, mas comece. Esse é o grande, eu diria que é uma grande dica que a gente dá para aqueles alunos que ainda não fazem ainda muita coisa, né? E é claro, né, se o aluno tem interesse, quer realmente uma assessoria, quer inclusive uma orientação individualizada nesse sentido, é uma parte que inclusive faz parte do nosso programa de preparação para alunos de nono, décimo primeiro ano, desenvolver atividades. A gente conhece uma biblioteca de literalmente dezenas de projetos e atividades. Então, um dos mentores de preparação, quando trabalha individualmente com cada aluno, é justamente trazer essas sugestões e recomendações, acompanhar o desenvolvimento nesse sentido.
Agora, né, quando um estudante já faz muita atividade extracurricular, também tem que ser considerado, né? Então, a primeira análise, né, quando a gente faz uma análise de desenvolvimento de atividade extracurricular, é primeiro, o aluno faz pouca ou muita atividade. Se faz pouca atividade, foi o que a gente já acabou de falar. Buscar seus áreas de interesses, ver na escola, sua rede de relacionamento, seus amigos. Tenho certeza que cada um tem um amigo, uma amiga que faz alguma coisa, né? Vai lá, né, com a curiosidade, pergunte, né? Não tenha vergonha, né? Tenha essa iniciativa de se envolver em alguma coisa, faz uma lista das atividades que você gostaria de fazer também. Então, ó, quanto mais você dá o primeiro passo, nem que for um passo pequenininho, já vai ajudando em você sair da inércia e se envolver em alguma coisa que provavelmente, se você gostar daquilo, você vai se envolver ainda mais. Agora, se o aluno já faz muita atividade, né, volta e meia a gente encontra, né, e trabalha com alguns alunos que já chegam no programa com muitas atividades, e muitas vezes até não tem quase tempo, né, para fazer nada mais. Aí é uma questão de gestão de tempo e de prioridades. Aí o trabalho nosso, né, o mentor de preparação com o aluno é entender, ok, o que que você faz que é relevante, de fato? O que está tomando muito o seu tempo ou pouco o seu tempo? Das atividades que você faz, será que tem algo a mais que você pode fazer dentro daquela atividade que te coloque num papel de maior impacto na candidatura lá na frente? Então, aí é uma gestão de tempo, prioridade e engajamento e o seu papel naquela atividade. Então, esse também é um ponto de atenção para ser trabalhado, para que a partir desse universo a gente encontre aí as melhores atividades com potencial para cada aluno. E aí acompanhar as oportunidades de evolução, plano de ação, acompanhamento em ambos os cenários. Aqui alguns exemplos, né, desses alunos, quando eles começaram o trabalho conosco, inclusive nessa evolução, né, que a gente vê. Ah, quando começaram o programa de preparação, por exemplo, o Guilherme era representante de turma e jogava basquete. Legal. Mas tinha muito potencial ainda, né? Era um aluno que tinha várias áreas de interesse e a partir daí foram desenhando linhas de projetos que ele poderia se envolver e se engajar. E aí, quando ele chegou na candidatura, isso aqui foram os projetos que ele tinha desenvolvido ou se engajado ao longo do ensino médio. Ele criou um projeto autoral para pequenos negócios, foi fundador do Clube de Debate da ONU na escola, fundador e colunista também do Jornal da Escola e conseguiu fazer um estágio na prefeitura. Ou seja, se desenvolveu em muitos aspectos, em muitas competências, e inclusive com papéis, né, de ah, gestão, né, um papel ali realmente de líder em vários deles. Isso, consequentemente, torna esse candidato muito mais interessante e automaticamente a gente vê ali os resultados futuros que esse aluno teve. Aprovação em Harvard, Chicago, Penn e Columbia foram algumas das aprovações, né? Já o outro aluno aqui que eu acho que é legal é o futebol, né, que é o Gabriel. Ele fazia só futebol no início da preparação conosco. E quando chegou na candidatura, ele tinha conseguido se envolver no Grêmio e já era vice-presidente, fez trabalho voluntário em lar de idosos e simulações da ONU. Foi aprovado na Flórida, University of Florida e UBC Toronto, no Canadá, né, as duas principais faculdades do Canadá. Então, aqui a ideia é essa, né? O objetivo é esse, de desenvolver esse estudante para que esse aluno realmente se desenvolva, se engaje, né? E crie realmente habilidades em várias atividades extracurriculares que tenham a ver com o seu perfil e que, consequentemente, isso vai ajudar nesse processo seletivo no exterior também. É uma consequência, né? E é claro, quando a gente vê isso, até conversando com muitos alunos e famílias, pais e mães, inclusive, é muito comum a gente ter o relato de, principalmente os responsáveis, acompanhando o quanto o seu filho, a sua filha, amadureceu na jornada de preparação. Porque justamente nessa linha de se envolver, se engajar, fazer um projeto, né, e conhecer outros universos, esse jovem se torna um jovem mais preparado para o futuro, independente até do processo seletivo no exterior. É um jovem que realmente vai estar preparado para o seu futuro. Agora, a gente queria também chamar atenção em alguns pontos de atenção, né, principalmente em relação a provas. É importante dos estudantes conhecerem e entenderem quais são os requisitos de cada uma. Enem, Canadá e Europa, então é importante fazer o Enem, cumprir essa exigência. Em algumas faculdades, principalmente as mais competitivas, por exemplo, Toronto, no Canadá, Amsterdã, na Holanda,
as faculdades mais seletivas vão exigir um range de notas também alto no Enem. Então, se você está se dedicando no Brasil, currículo brasileiro para o Enem, para as faculdades brasileiras, isso também vai te ajudar bastante aqui. O SAT, né, que é uma prova principalmente das faculdades americanas, a gente vai fazer uma palestra, um webinar também com vocês sobre provas, falar um pouquinho mais das específicas do SAT, mas aqui é muito para a gente frisar novamente que Estados Unidos e Europa são importantes e olhar também as provas específicas de cada país, né? Isso, Europa. Quanto mais cedo se preparar, entender os requerimentos, se preparar para as provas, melhor. Quando a gente fala de Enem, né, ele é aceito em alguns processos seletivos, né? Então, ele é parte do processo, ele não é o meio em que o aluno entra, como aqui no Brasil. Então, por exemplo, é no IU, né, muitos alunos perguntam, é no IU aceita o Enem? Sim, é uma prova aceita, mas não é pelo Enem que você entra, né, no IU. O Enem vai ser avaliado no contexto da sua application, junto com todos os outros fatores. Assim como Toronto, no Reino Unido, né, como a gente colocou, na University of Bristol, Kingston, França também, Holanda, Maastricht, Leiden, Irlanda e vários outros. Então, o Enem ele é um componente bem importante, principalmente para quem vem de escola brasileira, currículo brasileiro. E algumas faculdades vão ter, né, provas próprias, por exemplo, Bocconi, na Itália, em Milão, Instituto Marangoni, na Barra, na IDEA-IT, a Faculdade Europeia, IE de Madrid, ESAD também, e universidades da Itália também podem ter provas específicas. Então, muita atenção para a Europa, porque cada faculdade na Europa funciona de uma forma, tem requisitos diferentes, então é importante, inclusive de ano a ano esses requisitos mudam, então é uma loucura mesmo, né? Pode ser que um ano você veja ali no site da faculdade que tem uma prova específica, já no outro ano, se for um outro ano que você vai se candidatar, tem que ver novamente, pode ser que não tenha mais, ou tenha uma outra prova. Então, isso é bem importante, né? O modelo de ensino, né, das faculdades, elas se diferem sim, um pouco quando a gente fala de modelo de ensino aqui no Brasil, comparado com algumas faculdades, principalmente Europa, tá? Então, diferente, os Estados Unidos é bem parecido com o nosso, né, que são 12 anos de ciclo básico, e aí você faz 4 anos normais, né, de graduação. Aqui no Brasil também são 12 anos. Já da Itália, França e Espanha, são 12 anos também obrigatórios, e as faculdades, o curso de graduação, podem variar de 3 a 4 anos, não necessariamente são 4 anos. Mas um aluno que vai se candidatar para a Europa com currículo brasileiro passa pelo que a gente chama de Foundation Year, que é uma base inicial para depois o aluno começar o curso de graduação especificamente. E aí isso é bem específico também para Reino Unido, Holanda e Alemanha. A não ser que o aluno tenha algum currículo internacional que cumpra a exigência desse estudante começar direto a faculdade nesses países, como alunos de APs, IB, Abitur, French Bac e outros currículos europeus, isso não consegue aplicar direto. Alunos de currículo brasileiro aplicando para Reino Unido, Holanda e Alemanha, principalmente, precisam passar pelo que a gente chama de Foundation Year. Tá? O outro ponto de atenção, né, e aí principalmente universidades ainda também da Europa, né, a quantidade de faculdades é menor quando a gente compara com faculdades nos Estados Unidos e Canadá, né? Então, por exemplo, os Estados Unidos tem quase hoje 4.000 universidades. Quando a gente fala Espanha, são 76 faculdades. Então, a proporção é sempre um leque menor. E dessas faculdades, nesses países da Europa, nem toda faculdade tem cursos em inglês e nem todo curso é em inglês. Quando tem, pode ser que seja um curso muito específico. Então, também ficar atento em relação a isso e a exigência de currículo. Tem algumas faculdades que, como a gente viu, vão exigir que o aluno tenha necessariamente um currículo internacional para poder aplicar. Tem outros alunos com currículo brasileiro, muitas vezes não vão poder se candidatar para certas faculdades. Então, isso também varia de lugar para lugar. Né? E olhar os custos dessas faculdades também, que podem variar
muito, principalmente para quem tem passaporte e quem não tem passaporte. E aqui o último ponto, né, que é importante a gente frisar. Primeiro, né, é possível fazer esse processo todo sozinho? Sim, claro. Hoje em dia, a informação está aí para isso, né? Então, tem muita coisa que você pode achar na internet, mas o ponto é que tipo de informação você está buscando, né? Será que é uma fonte adequada, confiável? Será que está atualizada? Quanto tempo você vai precisar se dedicar? Quantas horas do seu dia você vai ter que colocar para conseguir achar essas informações, compilá-las e executá-las, né? A gente tem visto um aumento gigantesco de concorrência, o percentual de admissões de aplicações no Common App, que é uma das principais plataformas de candidatura para o exterior, tem aumentado aproximadamente 20% todos os anos, nos últimos anos, depois da pandemia. O conhecimento está muito espalhado também, então é algo de você também fazer essa ponderação e também não saber exatamente o que tem que ser feito, né? Então, tem muitos alunos que vão fazer o processo sozinho, muitas vezes não sabe quando tem que aplicar para a faculdade, qual o documento necessário, qual o prazo daquela faculdade, se tem algum prazo diferente para aluno internacional ou não, se for aplicar para alguma bolsa, se tem algum prazo antes. Então, criar um planejamento, criar um cronograma e tendo alguém ali te acompanhando também é um ponto a ser considerado, né? Então, a gente, né, encerra por aqui, acho que as principais dúvidas a gente conseguiu abordar, né, são realmente as pautas principais que a gente ouve no nosso dia a dia, aqui nada para fora, com as famílias. Então, a gente queria trazer essas principais pautas. E agora a gente vai abrir para perguntas e dúvidas de vocês. Nossa análise de perfil também está aberta aqui, caso vocês queiram fazer. Próximos eventos, lembrando novamente, dia 28, dia 3 e dia 5. E aqui os nossos contatos também, tem nosso WhatsApp direto, quem quiser mandar uma dúvida, marcar uma reunião. Então, ó, é algo que vocês também podem entrar em contato. Sabe me dizer quais são as universidades europeias? Precisando isso aqui já tinha respondido ali na hora. Sim, Trump, essa está sendo a notícia que a gente está rodando hoje no nosso time total. A gente está entrando em contato com a faculdade, né? A gente tem uma relação lá com a Admission Officer, então a gente está entrando em contato para saber, averiguar um pouco mais precisa essa informação, ouvir da própria faculdade, para até poder fazer um comunicado para vocês todos. Tá? Então, fiquem atentos aí nas nossas redes, em breve a gente deve colocar alguma coisa relativa a isso, mas vamos ainda ponderar com bastante cautela aqui essa informação para não passar nenhuma informação falsa, tá? Então, a gente está vendo direto com a faculdade. O intercâmbio de férias tem alguma contribuição para esse processo seletivo? Sim, intercâmbio de férias, né? Os summer programs, né, que a gente chama, são programas muito interessantes, sem dúvida. Compõem a sua application, né? Compõem quem você é academicamente. Então, contribui bastante. Então, e tem programas e programas, esse também é um outro ponto, né? Tem programas que são academicamente desafiadores, e isso chama mais atenção do que um programa de férias que basicamente é curtição, né? Vamos dizer assim. Então, quanto melhor você construir o seu currículo nesse sentido, né? Mais atrativa você se torna. Beleza. Como comprovo que realmente fiz atividades extracurriculares? Esse é por incrível que pareça, nós, né, como brasileiros aqui, é quase que impensável, né? Mas simplesmente você vai colocar no papel e descrever aquilo que você fez, tá? Então, é as faculdades vão acreditar na sua palavra, né, no que você colocou. Algumas faculdades já estão pedindo materiais de vídeo, tem um certo movimento em relação a isso, mas hoje a comprovação é você descrevendo, tem uma parte da application que você vai escrever 10 atividades que você fez, o seu papel naquilo, quanto tempo você realizou aquela atividade, e aí é isso. As atividades elas vão ter também muita relação depois com as suas redações, e algumas delas podem ter também relação com as cartas de recomendação dos professores. Então, assim, as faculdades elas estão muito acostumadas em saber exatamente se aquelas atividades são coerentes com o perfil daquele aluno. Então, é isso, é confiar realmente na palavra, né?
Certificado Cambridge de inglês vale? Sim, algumas faculdades aceitam, porém nem todas. Então, vou deixar aqui um parêntese em relação a isso. Ah, então, dependendo das faculdades que você vai se candidatar, é importante você ver quais são os requerimentos de proficiência que a faculdade tem. Se todas elas aceitarem o Cambridge C1, ótimo, já cumpriu. Se não, provavelmente você vai ver ali, né? A faculdade aceita TOEFL, IELTS, Duolingo, aí você tem que fazer uma dessas provas. Para quem já tem certeza que vai querer estudar fora, ainda vale a pena se dedicar a vestibulares do Brasil, ou é melhor só garantir notas boas na escola e dar ênfase na SAT e vestibulares de fora? Se você quer, assim, se você tem o foco total, tem alunos, principalmente alunos nossos assim, de escolas internacionais, né? Ou alguns de alunos de escolas brasileiras, realmente, assim, o vestibular deles é fora. E Brasil é uma coisa em paralelo, alguns nem fazem de fato. Então, eu diria assim que o foco principal é garantir boas notas da escola e SAT. E aí esse é o principal foco que o aluno tem que ter quando o aluno já tem muita certeza que realmente vai fazer fora. Qual você considera o primeiro passo depois de escolher a faculdade e o curso? Depois que você escolhe a faculdade e o curso, é levantar os requerimentos daquela faculdade de admissão. As applications abrem em agosto, então, se você já sabe a faculdade e o curso que você vai se candidatar, entra no site da faculdade a partir de agosto, que é quando as applications abrem, para você saber quais são os requerimentos que você tem que cumprir. Quantas cartas, quais redações, começar a trabalhar nesse sentido, e aí ter toda a application pronta até o deadline. E aí buscar entender quais são os deadlines de cada uma também. Tá? Qual nota é considerada boa no SAT? Olha, Luiz, eu diria que um bom SAT, a partir de 1.200 é um bom SAT. A partir de 1.300, algumas faculdades já podem considerar você para a bolsa. 1.400, você fica ainda mais competitiva para a bolsa. 1.500, eu diria que já é o patamar mais top assim, de você aplicar. Intercâmbio semestral durante o segundo grau ou término dele, tem alguma diferença para application? Se você faz um intercâmbio depois do término do ensino médio, você não vai conseguir mandar na sua application, porque você já vai ter enviado a sua application no ano anterior, no final do seu ensino médio, né? Então, não teria tanto impacto. SAT pode ser feito várias vezes, aproveita a nota do SAT separados, inglês e matemática. Sim, a gente vai fazer um webinar específico sobre isso, mas já para responder, né? O SAT é uma prova que eles chamam de Super Score. Você pode fazer mais de uma vez e a maior nota de cada sessão é considerada. Algumas faculdades realmente vão querer olhar todas as notas de todas as sessões, mas a grande maioria vai pegar a maior nota de cada sessão e fazer o seu Super Score. Os nossos alunos têm feito a prova em média de 2 a 3 vezes durante o ciclo de candidatura. Tá? Então é isso. Beleza? Acho que aqui já foi também as dúvidas. Queria me despedir aqui de vocês. Primeiramente, obrigada pelo tempo de vocês. Né? Espero que vocês tenham curtido, conhecido um pouquinho mais as dúvidas principais. E espero revê-los em um próximo encontro, evento. Fiquem de olhos aí nas nossas redes para comunicados e próximos eventos. Muito obrigada, pessoal. Uma boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.